É o Jornal A Crítica, diretamente da terceira edição da Feira Internacional da Carne aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Uma feira bastante movimentada e com muitas pessoas, muitas empresas e muita gente fazendo tudo isso acontecer. E você sabe que aqui no estúdio do Jornal A Crítica nós estamos fazendo entrevistas, né, com várias pessoas que estão passando por aqui e ajudando a fazer essa feira acontecer. E essa nossa próxima entrevista, ela tem um oferecimento da Grama Pontal, mais de 30 anos trazendo inovação ao mercado, agora com exclusividade nacional. A Aruai e também a Innovation, gramas de alta performance para projetos residenciais, urbanos e também esportivos. Gramas Pontal, qualidade que cresce com você. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre gramas. Para uma pessoa que entende muito bem de verde, eu vou falar com ele, com o proprietário das Gramas Pontal, o Alexandre Miranda. Alexandre, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nessa parceria, é um evento maravilhoso e também contribuindo com essa entrevista aí para poder esclarecer mais sobre grama. Verdade. O Alexandre, a gente vê que a empresa, a Gramas Pontal, ela tem uma tradição muito grande aqui no nosso estado. Explica um pouquinho para a gente, são mais de 30 anos e ao longo dessas mais de 3 décadas, explica um pouquinho para a gente desde o início até aqui onde estamos nesse momento. O início começou com um plantio de sonhos mesmo, porque eram mudinhas que meu pai trazia de São Paulo na sua F1000. Aí depois começou a trazer de caminhão e ia para formar um pedaço de grama para futuramente pegar esse barco, essa revolução aí do paisagismo brasileiro, onde a grama se tornou peça fundamental, né? Tanto na qualidade quanto nas variedades, né, que foram surgindo. E, e a partir de 94, com o falecimento do Paulo Miranda, né, que começou tudo em 92, hoje a gente está com 33 anos, né, que produzimos grama, a gente assumiu e deu vamos dizer assim, a gente deu uma cara para nossa grama, né? Daí nasceu a Grama Pontal. Agora, Alexandre, existe hoje esse atual momento em que nós estamos vivendo, a gente nota que as pessoas que estão nessa área do paisagismo, né, que estão na área do mercado imobiliário aqui da nossa cidade, a gente vê que eles estão atendendo uma demanda da população que estão interessadas aí em comprar uma casa, um apartamento. Você vê que as pessoas querem a casa, o ambiente cada vez mais verde. Isso de fato está acontecendo, ô Alexandre? Como que está essa realidade hoje, você observando, atendendo a demanda desse público? Sim, está acontecendo, é realidade já há alguns anos. O verde, principalmente em cidades com a característica de Campo Grande, que é uma cidade planejada, com bastante áreas verdes, todo mundo quer fazer uma casa com gramado bacana, Com certeza. entendeu? É assim, é impressionante. Você pega aí os condomínios fechados, principalmente, você olha as casas, elas têm no mínimo 30% do terreno de grama, entendeu? Então realmente é real isso. E Campo Grande tem essa vocação. Mas a gente não pode ficar falando só de Campo Grande, não, porque quando a gente vai para o interior, Dourados, ou até para outros estados, ou para outras grandes metrópoles, como Campo Grande, Brasil afora, a tendência toda é a mesma, entendeu? A área de produção nacional cresceu bastante nos últimos anos. A gente está meio que numa entre safra, mas eu acredito que deve estar acontecendo com o mercado todo, com essa situação geopolítica aí brasileira, né? Mas a tendência o futuro é crescimento.
E uma coisa que vale a pena trazer aqui é que algumas pessoas acham que grama é tudo igual, né, Alexandre? E não é bem assim, não, né? Não, não é. Por que que a gente tem o lema de grama não é tudo igual? Porque assim como na residência, a pessoa pode botar um sistema de irrigação super automatizado, de qualidade, e manter o gramado dele sempre podado, adubado, é, e ter outro dono de gramado que mal cuida, mal olha para ela e aquele gramado tá sempre feio, acontece a mesma coisa na produção. E a grama Pontal, a gente produz a grama em pivô de irrigação, que é o sistema mais tecnológico que tem para aguar, para regar. A gente mantém a nossa grama sempre podada, livre de praga. A gente trata a terra antes de fazer os viveiros. Então, assim, quando você compra grama Pontal, você está comprando meses, meses mesmo. Nós estamos falando aí de 10, 12 meses de cultivo. Cultivo da terra, cultivo da grama, em geral, irrigação, adubação, poda, padronização nos tapetes. Nós somos a única empresa que eu conheço no Brasil que dá a garantia de 99%. E por que 99%? Porque a gente está falando de um produto perecível e pode aparecer um passarinho lá, dar a contribuição dele e ali nascer um matinho. Mas aí a gente está, como é um produto perecível, a gente está à mercê da natureza, né? Uhum. Mas no final das contas é 100%, porque se o cliente tiver problema com a nossa grama, a gente vai lá e troca. E quando a gente fala de. Tem vários tipos, né, de gramas, mas quando a gente fala de tendência, por exemplo, para os próximos meses, para os próximos anos, o que que você destacaria aqui pra gente aqui, É, sendo aí, tendência? aí a gente está falando de um outro tipo de grama, não é tudo igual. Por quê? Porque hoje a gente tem 5 variedades, né? Tudo começou com a grama que hoje é o carro-chefe nacional, que é a grama esmeralda, né? E só que tratada da maneira que a gente trata, você vai receber uma grama com garantia 100% aí, como eu havia comentado. Aí a gente tem outra grama que é muito conhecida no sul do país e no sudeste, como São Carlos, e lá mais no sul, os gaúchos sempre gostam de chamar de sempre verde, né? E a gente optou pelo São Carlos Plus, porque é uma variedade dessa família de gramas que tem mais beleza e mais qualidade no tapete. Partindo daí, a gente vai para uma grama para gramado esportivo, certo? Que é a Bermuda Celebration, é uma da família Sidodo, que é da Tifway, né? Uhum. E é uma grama voltada para gramado esportivo mesmo. A gente tem aqui o Terras do Golfe, que tem um campo de golfe feito com ela. Nós temos aqui vários campos de futebol feito com ela. Em breve, se Deus quiser, os estádios aqui da nossa capital também vão ser trocados por ela. Uma grama fantástica. E a gente tem 2 novidades que a gente colocou no mercado recentemente, que uma a gente trouxe lá, desenvolvido pela Universidade do Texas, mas a empresa Solid Solutions, onde a gente tem exclusividade dela praticamente no Brasil inteiro. É uma grama que é o futuro da esmeralda. É uma esmeralda melhorada, é uma esmeralda que dá um acabamento muito melhor para jardim. Uhum. E aí, partindo dela, nós vamos para uma rusticidade, que é uma grama desenvolvida junto com a Embrapa. Nós demoramos aí quase 12 anos, saímos de 57 espécies do mato, né? Nativa, para chegar em 4 variedades que realmente dá a viabilidade econômica para cultivar e para vender, né? Entendi. Então, hoje aqui no festival, a gente está apresentando ela para o público, porque aqui, como é o meio aqui aqui é o recinto do produtor rural, então a gente achou por bem fazer o plantio da Aruaí,
que é a da família Mato Grosso, a grama melhorada geneticamente, tecnologicamente pela Embrapa. E essa grama ela é muito legal porque você pode plantar ela. Vamos falar isso mais para frente, eu acredito, mas você pode plantar ela em áreas mais pobres e com pouca irrigação. Entendi. Então, assim, grama não é tudo igual, não só pelo sistema de cultivo, mas também porque grama realmente não é tudo igual. Você tem 5 variedades e tem surpresa aí. Agora, Alexandre, para quem está nos assistindo nesse momento, né, e tem aquela vontade de fato de fazer aquele jardim, colocar aquele gramado, qual que é a principal recomendação? Qual que é a principal orientação que você passa para quem está nos assistindo nesse momento? Qual que é o primeiro passo para poder identificar, olha, esse tipo de grama é o identificado, é o mais ideal para o seu espaço? Quais são as orientações que vocês passam? Vamos lá. A primeira orientação que a gente passa é a finalidade do gramado. É um gramado que ornamental, ou seja, um jardim residencial, ornamental, um jardim mais amplo, de repente uma chácara. E segundo passo, depois que você definir a finalidade, você vai definir a qual é o nível de cuidado que você consegue dar para esse tipo de grama. E aí você pula de uma variedade, por exemplo, que é a Innovation, que exige um cuidado maior, para uma direto para uma Aruaí, com que, Uhum. como eu disse, é rústica, não precisa de tanta água e o solo não precisa ser super fértil, entendeu? E aí, então nós temos a finalidade, o nível de, de cuidado que o cliente consegue ter. E aí, terceiro, condições gerais do solo, da área, né? Se o cara tem um solo pobre, se ele vai irrigar, se é talude, se é terreno plano. é, Aí, juntando essas três respostas, a gente consegue chegar na indicação da variedade correta. Igual quando você vai no médico. Ele não vai receitar o mesmo remédio para cada paciente. Ele vai ver qual é o estágio do paciente, né? Qual é a situação do paciente para ele depois fazer o receituário. É isso que a gente faz. A gente vê qual é a sua situação e passa para o cliente qual é a melhor saída para ele. Por isso que a gente está com 5 variedades e tem surpresa aí. Inclusive, é importante falar sobre isso aqui, por quê? Porque existem pessoas que também não têm aquela paciência. E a gente sabe que para você poder ter uma grama muito bem adequada, respondendo muito bem aquela expectativa que você tinha na hora de você contratar a Gramas Pontal ou até mesmo uma outra empresa, é importante também que faça o dever de casa, porque senão, não é mesmo? Olha, você sair de uma área que você tem orgulho para uma área que você não quer que ninguém veja, é um pulo, É verdade. entendeu? Ou seja, de um gramado maravilhoso que só vai aumentar o valor do seu imóvel, só vai aumentar o valor da sua satisfação com o seu local, um gramado perfeito, para você ir para um gramado que você melhor deixar na terra, porque tá lá largado, feio, entendeu? Não cuida, não poda, não aduba, né? E a gente se depara com situações assim, que o cliente tem grama lá há 5, 10 anos e ele nunca jogou um saco de adubo. Entendeu? É a mesma coisa que você ficar 5, 10 anos sem tomar um suplemento para completar aquilo que o corpo precisa, né? Ferro, às vezes, zinco, em outros casos, a vitamina B, né? Então, a grama também precisa. Ela precisa de nitrogênio, ela precisa de potássio, ela precisa de fósforo, ela precisa de cálcio, magnésio, ferro, manganês. Então, isso aí, e junto com a poda e com a irrigação, você deixa um gramado bonito. Então, realmente, tem essa situação, sim.
o cliente tem que fazer a parte dele. Ô Alexandre, agora, qual que é qual que é a grama que precisa mais desse cuidado especial? Que na hora que o cliente chega lá para vocês e fala, olha, eu quero essa grama assim, assim, assado. Você falou, olha, tudo bem, vamos lá, vamos olhar, mas eu quero que você tenha esse cuidado. Qual é o tipo de gramado que hoje dá mais trabalho e que essas pessoas precisam fazer a tarefa de casa? Olha, lembra que a gente comentou de para indicar que a gente comentou que são Aham, 3 perguntas? sim. Então, para mim te fazer essa resposta, eu vou te responder com as 3 mesmas perguntas. Respostas das 3 perguntas, porque daí eu não vou, porque não é a variedade, tá? Eu tô falando aqui, por exemplo, falei da variedade Aruaí, que é uma grama mais rústica, que vai num solo mais pobre e tal. Mas espera aí, vamos começar com a finalidade. Então, assim, gramado que precisa de mais cuidado. Jardim, ornamental. Ah, mas é em volta de uma fazenda lá, vai uma área grande e tudo. Tudo bem, ué, mas ele quer só proteger o solo, só fazer a cobertura vegetal, para não ficar naquele poeirão. Uhum. Então qualquer grama vai. Agora, ele quer deixar bonito, então, opa, aí nós temos que escolher a grama certa para ele. Aí depois vai, qual é o cuidado que ele consegue ter? Vai ter irrigação? Vai ter uma máquina, alguém para podar, para tirar mato toda semana? É outra coisa que a gente precisa ter. E terceiro ponto que eu havia comentado é a questão do solo, né? Do tipo do solo. Eu não posso chegar e falar para você assim, ah, não, planta aqui nesse solo aqui que qualquer grama vai. Não é verdade. Aruaí tem a condição de se adaptar num solo mais pobre, né? A esmeralda tem mais dificuldade, entendeu? Então, eu não consigo te responder aqui qual é a grama que te dá mais trabalho, que mais cuidado, mas eu consigo dizer para você, através dessa, dessa, dessas perguntas, desses questionários, dessa apuração, aí eu consigo dizer para você, olha, essa grama você vai ter dor de cabeça, essa aqui não, entendeu? Ó, vou dar um exemplo simples, tá? Imagina você botar uma grama Aruaí num jardim de 80 metros quadrados, que a dona da casa quer aquilo impecável, baixinho, não sei o que lá. Aruaí não vai dar isso pra ela. Aruaí, ela cresce, ela é rústica, entendeu? Então não adianta. Ela vai ter que ir para uma grama mais voltada, uma grama premium, que seria a Innovation, né? Que tem folhinhas finas, ou a São Carlos Plus, né? Que tem uma folha mais larga, mas é para jardim. Você conseguiu me compreender? Compreendi, compreendi. E o pessoal que ficar nessa dúvida, a gente está à disposição. É só ligar no 4009-0909 que a gente tem lá uma equipe toda para te direcionar. Era justamente nesse ponto que eu ia falar agora. Então, de qualquer forma, a empresa, né, a Gramas Pontal, ela tá aí tá um bom tempo no mercado e tem toda uma equipe especializada e técnica para poder atender esses clientes aqui de Mato Grosso do Sul, não é, Alexandre? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Muito bem. Atendemos Cuiabá, temos distribuição em Cuiabá. Hoje a gente tem o prazer de estar participando de fornecimentos também no interior do Mato Grosso, desde 1992, quando meu pai começou, a partir de 94. E para a gente é um prazer estar respondendo essas suas perguntas para poder contar isso para o público em geral, né? Muito bem, eu vou passar aqui para você, vou reforçar para você que o site é gramapontal.com.br e também tem o telefone 4009-0909, até o telefone é fácil, 4009-0909 e o site é gramapontal.com.br. Eu conversei com o Alexandre Miranda, proprietário da Grama Pontal. Alexandre, Bom, vamos lá. Para finalizar, pessoal, esses 2 canais têm um WhatsApp, tá? O 40.009-0909 é o WhatsApp também. E pelo site você tem acesso pelo WhatsApp.
E também a Grama Pontal tem o primeiro e-commerce da América do Sul de grama. Ou seja, se você precisar de 10 metros de grama, 20 metros de grama e achar muito trabalhoso ir numa loja, parar, comprar, pagar, você pode comprar direto do site, entendeu? E você ainda pode escolher qual é a loja mais próxima da sua casa para ir lá e retirar. Ou se você preferir, pagar o frete para fazer a entrega, entendeu? Então isso eu acho isso muito legal também dizer. E aí falar aqui para você que a gente tem novidades agora para 2026. A gente tem uma grama híbrida, que é uma coisa inédita praticamente no Brasil. Grama híbrida? Isso. São duas variedades que são cultivadas simultaneamente. E uma tem a vantagem no inverno e a outra tem a vantagem no verão. Uma tem a vantagem na época de chuva, a outra tem a vantagem na época de seca. Então, uma se completa com a outra, né? Não é indicada para jardim, porque realmente ela tem uma rusticidade maior, o acabamento dela é maior, mas para gramados maiores, assim, chácaras, campo de futebol, praça, avenida, essas coisas, ela é interessante. Mas ainda tá sobre sigilo aí, né? Vamos lançar ela ano que vem aí, vamos ter a disponibilidade. E também uma outra grama da família Esmeralda, que vem para suprir a Innovation numa outra situação, como eu te disse, que vai cair naquelas 3 perguntinhas básicas, e que é uma grama linda, um tom azulado, e nós somos os únicos no Brasil também a produzir elas. E é uma grama também importada dos Estados Unidos, da Universidade de Geórgia. Coisa boa, coisa de primeira mesmo, né, Alexandre? Sim, ou você está com qualidade e tecnologia debaixo dos seus pés com a Grama Pontal. Muito bem, então. É isso. Conversei com o Alexandre Miranda, proprietário da Grama Pontal. É o Festival da Carne, direto de Campo Grande, apoio Grama Pontal Nacional, parceria inclusive, né, uma grande parceira da Embrapa e referência nacional em variedades de grama. Quer transformar o seu jardim ou obra com o melhor em gramas? Acesse agora o gramapontal.com.br ou ligue no 4009-0909. Grama Pontal, seu solo merece o melhor. A gente volta a qualquer momento.